Eu sou Mariana Riscala, uma mulher branca com olhos castanhos, cabelos castanhos longos e encaracolados e estou com uma blusa preta. Está começando mais uma edição do Consulta de Rotina, o videocast do Grupo Amil. Um relatório recente da Organização Mundial da Saúde apontou que o consumo do tabaco tem diminuído, porém, fumar ainda mata mais de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Além disso, nós temos visto um aumento no uso dos cigarros eletrônicos, narguilé e outros produtos derivados do tabaco, especialmente entre os jovens. E é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje aqui com o Caio Custódio, analista de negócios de pessoas do Grupo Amil e também guardião da nossa marca empregadora, e com a Giliane Rosa Botelho, enfermeira do Programa de Controle do Tabagismo da Amil, que é um projeto que nós temos disponíveis a todos os beneficiários e que auxilia o paciente que quer parar de fumar. Sejam muito bem-vindos, gente. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com todos. Meu nome é Caio Custódio, como a Mari falou, sou analista de negócios de RH. Hoje atendo a área de operações da Amil, tá? Já atendi as áreas de ambulatório, já atendi algumas áreas também em relação a call center. Hoje eu trabalho diretamente com as áreas de operações da Amil. Eu sou um homem branco, de cabelos curtos, barba curta, uso óculos preto e hoje estou com a camisa cinza. Prazer, meu nome é Giliane Rosa Botelho, sou uma mulher parda, de cabelos ruivos. Trabalho na unidade da Amil Espaço Saúde Tatuapé, no setor do ambulatório, tá? Hoje estou aqui para poder dar alguns esclarecimentos sobre o tabaco, tá? Estou com a blusa bege, óculos preto e estou muito feliz por estar aqui. Nós que agradecemos de você estar aqui com a gente para poder falar desse tema que é tão importante, né? E para a gente começar, quando a gente fala do tabagismo, né? O que é o tabagismo? A OMS, inclusive, considera ele uma pandemia, né? Que a gente tem que combater, mais uma pandemia que a gente tem que combater, né? Sim, acabamos de sair de uma nova pandemia, né? E lá vamos para mais uma que, na verdade, ela sempre foi escondida, né? Estamos falando aí do tabagismo, por se tratar de uma doença crônica, né? Que passa desapercebida por se tratar de uma droga lícita, nós achamos que ela é inofensiva, porém, ela traz muitos danos à saúde. Falando aí desses riscos aí, né, que você tinha comentado também que tem o cigarro eletrônico, né, o narguilé, que muita gente nem sabe desses prejuízos. Isso mesmo, né? Porque assim, o cigarro convencional, ele foi introduzido há séculos atrás, porém, hoje, minimamente, no início do programa você fala sobre a redução do uso do tabaco. Sim, houve a redução do uso do tabaco, porém, há evidências de que o aumento do consumo do narguilé e do cigarro eletrônico, esse vem em evidências. E numa classe menor, ou seja, podemos ver que os nossos adolescentes fazem uso hoje em dia desses tipos de consumos de tabaco, tá? A versão existe nicotina, não existe nicotina? Ele é ofensivo, ele não é ofensivo? Sim, todos são ofensivos. Por quê? Mesmo que tenha a dosagem de nicotina, nós podemos dizer que um vape, alguma coisa assim, cada cartucho daquele nós estamos inalando cerca de 5 maços de cigarro. Já no narguilé, podemos dizer que por mais que é um carvão ativado à base de água, a inocência nossa é que aquele carvão, por estar com água, ele não é inofensivo. E nada mais é que, na verdade, a água só para fazer o resfriamento e você fazer a inalação dele 100%. Então, na íntegra, quando você faz 1 hora de baforada de narguilé, você está nada mais, nada menos do que consumindo 100 cigarros comuns. Quando a gente fala do cigarro comum, a gente, né, já sabe de todas as doenças, né? Sim, podemos trazer aí, né, o efizema pulmonar, podemos trazer o câncer de laringe, podemos trazer a hipotência sexual, né, no caso do homem, podemos dizer também referente a outros tipos de câncer de bexiga, câncer de próstata, todos eles pulmão, né? O de pulmão, todos eles podem estar atrelados ao uso do tabaco? Sim, todos eles. A visão com o uso do narguilé e o uso do pod, isso são reduzidos? Não, eles estão mascarados. Mais adiante, nós teremos a reversão desses estragos, tá? Então, que indireto ou diretamente, ele também faz mal, tá? Outra coisa que nós podemos dizer é que, assim, diferente do tabaco, que você faz uso individual, então nós entendemos que o seu cigarro é consumo único teu. Agora, tanto o pod quanto o narguilé, nós fazemos a reversão do compartilhamento, tá? E por questão de compartilhamento, aquele bocal nós podemos garantir que ele está único e exclusivo? Não. Existe a questão de vírus e bactérias, e o que nós podemos ter ali? Podemos adquirir um efizema pulmonar, ou uma tuberculose, tá?
uma doença respiratória por vírus, todos esses entram em conta, tá? Eu tive a experiência, né, infelizmente, na minha família, de ter, né, meu pai falecido por conta de tuberculose. Ele fumou desde os 14 anos de idade, então ele teve muito tempo, né, em relação a esse contato com o tabagismo. E, infelizmente, durante a pandemia, ele esteve com tuberculose e isso foi o maior agravante, né? Então a gente percebe que realmente o cigarro, o tabaco, o tabagismo, ele realmente traz muitas consequências para o futuro. E minha mãe também fuma desde adolescente, desde sempre. E isso é bem ruim, né? E a gente acaba tendo contato indiretamente com essas questões. Eu já tive, né, vontade de experimentar, mas não foi nenhuma experiência muito boa, tanto com o cigarro, tanto com o narguilé também, o pod eu nunca utilizei, né? E eu vejo quanto que isso é ruim, mesmo a gente estando indiretamente ligado, né, ao cigarro, a gente acaba também inalando isso. Isso pode trazer algum prejuízo para a gente que está indiretamente ligado? Sim, tanto o fumante passivo quanto o fumante ativo, isso acarreta, porque assim, o seu risco de desenvolver qualquer tipo de doença, né, ou qualquer tipo de patologia relacionada ao uso do tabaco, ele também pode ser indicado, né, nos resumos. Por quê? Se você tem convivência, você não fuma, mas se você está inalando a fumaça, quer queira, quer não queira, você está tendo esse contato, tá? Esse então, é o fumante passivo. É o fumante que a passivo, gente foi a vida inteira pelos nossos familiares. É o fumante passivo. E aí, assim, hoje em dia, claro, podemos agradecer? Sim, temos que agradecer, que foi solicitado, né, que não se fume nos ambientes fechados. Sim. E isso foi uma coisa que ajudou muito, acrescentou muito, agregou muito, para que o número de pacientes, né, fumantes passivos reduzisse. Mas ainda podemos ver evidências que temos morte pelo uso de cigarro passivo, tá? A OMS fala, né, que desses 8 milhões que morrem no ano, 1,5 são pessoas que fumam passivos, né? Os passivos que fumam aleatória com outras pessoas, tá? E aí é aquela questão do fumante, né? Ele tem a questão de saber onde ele deve fumar, né? Não se expor em frente às crianças, não induzir as crianças ao fumo, o pai não pedir para a criança acender o cigarro, né? Porque nós já temos hoje a tecnologia que está bem avançada com os pod, né, os narguilé, né, que na verdade não deixa de ser um marketing, né, que é a história do narguilé, para quem já viu, ela é bem antiga, porém ela foi induzida, né, o nosso marketing foi induzindo ele para que as mulheres fossem acometidas com esse cigarro. Pode ver que os narguilé hoje é rosinha, bonitinho, decoradinho, né, porque é uma forma de chamar cheiroso, né? Então, assim, a mulher, ela tem mais essa cautela com o cheiro, com o gosto, né? Sim. Então, por isso, ela estava muito longe no tabaco. Já para o narguilé e para o pod, ela virou o centro, né? Ela que mais consome. E a gente viu, desculpa te interromper, mas eu estava vendo um relatório sobre isso em relação ao cigarro, né? Que ele teve uma queda muito grande nas vendas, né? E a estratégia da indústria, como o cigarro era uma parte das vendas, o ideal era o tabagismo ser consumido, né? Eles tiraram o cigarro porque... Tiraram não, né? Diminuíram a venda dos cigarros e passaram a fazer o pod, porque o centro, né, da atividade deles, o que realmente dá lucro para eles é o tabaco. E eles conseguiram incluir isso num pod, né, como você falou, 5 vezes mais, 5 maços de cigarro num único pod. É incrível, né? Como e muita gente que fuma não sabe, né? Não sabe. Eu, por exemplo, não sabia. Tenho pessoas próximas que fumam o pod, né, o cigarro eletrônico. Tenho certeza que também não sabem dessa informação. Na verdade, estima-se que a grande maioria da população, em relatos, em consulta, né, eu tenho muito paciente que fala, olha, eu consegui reduzir de 20 cigarros para 5 cigarros. Só que no meio termo eu uso o pod. Aí eu falo, não, então assim, na verdade você não reduziu, porque ele está mascarado, né? Está potencializando, né? Só que esse paciente, ele não tem essa orientação, ele não tem essa informação, porque se você buscar esses dados, tanto no INCA quanto na Organização Mundial de Saúde, eles falam que existem esses malefícios, mas ele não está abordado 100%. Por quê? Lá no pod vocês têm o líquido. Então, aquele líquido, ele em embustão, junto com a bateria, ele libera o níquel. Então, assim, ele pode ter a nicotina reduzida. Também não é reduzida, gente. A nicotina é a mesma quantidade que um cigarro comum. Só que como a pessoa não percebe, não tem o famoso cheiro, você acaba, né, aceitável, né? Aceitável. Então, é mais tranquilo.
A gente até vê, né, a gente estava conversando antes, né, da gente começar aqui, o Zé Neto, se eu não me engano, né, falou sobre queimar o pulmão, que a gente vê, até a outra cantora Solange queimou as cordas vocais. Então, assim, as pessoas acabam, né, achando que é uma coisa menos prejudicial, mas na verdade é tanto quanto, né, quando vê, já tá aí viciado. É até isso que eu queria entender. Ele é um vício, ele causa dependência real, existe, assim, precisa de um tratamento médico, existe algum remédio ou terapias alternativas, né, que a gente fala? Sim, claro. Assim como todo tipo de patologia, né, principalmente quando nós falamos de patologia crônica, ela requer acompanhamento, tá? O tabagismo, seja ele pelo uso do cigarro em si, né, seja a indução de nicotina pelo narguilé ou a indução de nicotina pelos pods, todos eles necessitam ser trabalhados, tá? Vale ressaltar que, assim, dentro do acompanhamento, a gente vê muito a questão da relação saúde mental e o apego ao tabaco. Então, às vezes, para você conseguir fazer com que esse paciente ele largue o cigarro, o pod ou o narguilé, você tem que fazer um acompanhamento psicológico com ele, tá? Ele está muito atrelado à questão da saúde mental. Que até a gente fala, né, o programa, né, que a gente estava conversando também, ele tem essa abordagem cognitivo-comportamental, né? Porque, na verdade, o cigarro, se a gente pensar, né, muita gente começa a fumar para se sentir parte de um grupo, né, como um status. Antigamente a gente via muito a mulher, né, por que voltou hoje para inclusão, né, para fazer parte, né, então eu vou fumar para fazer parte. Só que assim, o hormônio que é liberado com o uso da nicotina, que é a dopamina, nós já produzimos ele, né? Então, assim, a questão dessa produção, quando você faz uso do cigarro, você está potencializando. E quem não gosta de viver momentos de euforia, né? E prazer, aí a gente não entende que a euforia ou o prazer são momentos. Você não vive uma constância, né? E aí a dependência entra por onde? Nesse quesito que ela te pega. Você quer ser feliz todo o tempo, né? Uma vida inteira, e não é assim. Viver, existe a questão dos prazeres, mas tudo moderado. Tudo na vida em excesso acaba virando patológico. Então, até a questão da euforia, a questão do prazer, a questão da felicidade, elas são tudo... É como o cigarro, uma válvula de escape, né? Que muita gente fala. Só que é o gostosinho, né? Tem o gosto, diversos gostos, cheiros, né? Muita gente... Minha mãe mesmo parou de fumar porque ela pegou nojo do cigarro. Ela fumava e falava, por que eu tô fazendo isso, né? E posso te dizer, 90% da população tem esse grande problema com a questão do cheiro. Tá? Então, o cigarro convencional, o cheiro incomoda muito até o paciente que ele é fumante há anos, tá? 30, 40 anos, ele vai relatar para você com incômodo, né? Cabelo. É o cheiro, a roupa, cabelo, essas coisas. Não precisa nem falar, né? Que fuma, parece que a pessoa chega e tá exalando, né? Aquele cheiro tá exalando. E realmente ele faz parte mesmo do processo, tá? Aí o exalar significa o quê? O teu organismo, é que nem eu falo, chega uma época que mesmo aquele paciente que ele é ativo no cigarro, o organismo dele não quer mais. Aí é onde entra a dependência, porque o organismo dele não quer, ele já não aguenta mais aquela situação. Só que quem pede? O mecanismo de defesa. Já virou vício, né? Já virou vício. Por isso que é a dependência. Vício, eu estava vendo sobre o relatório que eu estava lendo antes de vir para cá, né? Que a gente tem que se inteirar sobre o assunto. Em relação ao índice de vício do cigarro e do tabaco, né? Ele é equivalente ao crack, né? Equivalente ao crack. E a questão da nicotina, para ela alcançar o cérebro, o crack ele demora, de 5 a 10 minutos. A nicotina é 3 minutos para ela alcançar o ápice, tá? Então, é o que eu falo para o paciente. Muitas vezes no grupo, no atendimento individual, eu converso muito com eles a respeito disso. Por quê? Se o que eu preciso para a indução da liberação de prazer é um trago, por que eu fumo um cigarro? Então, eu já levo eles, faço com que eles vá para casa com aquela indução. Porque se você for ver a pessoa que ela tem a euforia para fumar, ela fala para você, eu preciso fumar agora. Sim. Não, eu preciso agora. Aí ela vai, acende o cigarro, dá aquele primeiro trago, ela fala, não, agora já aliviou. Calma. Você tá entendendo? Então, uma dependência mesma, né? Como se fosse não é uma droga, né? É uma droga, né? Ela não deixa de ser. A diferença é, a droga, ela é lícita, ela é aceitável. Eu costumo dizer que, se você for avaliar, vai nas clínicas de recuperação. Os pacientes, eles saem de todos os tipos de droga. Ele consegue se libertar, mas ele volta com quem? Com cigarro. Com cigarro. Então, assim, de uma forma ou de outra, o
cérebro desse paciente ele está projetado para algum tipo de vício. E aí nós temos que trabalhar ele não somente a redução do tabaco ou a parada abrupta do tabaco, e sim verificar a condição desse paciente para encaminhar para um acompanhamento de saúde mental. Porque é o que você falou, né? A nicotina, ela atua ali no cérebro, causa dependência e tá totalmente ligada à saúde mental. Porque se eu não conseguir aquele cigarro, ou eu tô depressivo, vou fumar. Tô ansioso, vou fumar. Mas aí, né, vira aquela válvula de escape que ele pode correr, ele pode se alimentar melhor, tomar um sorvete, encontrar os amigos, mas ele pode fazer tudo isso e também vai levar o cigarro, né? Vai levar ou o não. cigarro. Inclusive, um dos truques que nós orientamos é, vai parar de fumar? Não leva o cigarro onde você acha que você vai ter diversão. Por quê? Ele gosta de roubar a cena, né? Ele é atrevido, né? Então, se você tá aqui na euforia com um amigo, bebendo, conversando e você tá parando de fumar, quem vai dizer para você que tá faltando algo? É o cigarro. Então, na redução, nós orientamos muito o paciente que ele não leve o cigarro com ele aonde ele acha que ele vai para poder se distrair. Por quê? O cigarro, ele costuma roubar. Eu falo que nós não temos rotina, mas o fumante, ele tem rotina para tudo. Ele tem rotina. Se ele tá dentro de casa, as pessoas não são fumantes, ele quer fumar, ele dá um jeito de todo mundo sair. Ele tem rotina. Se ele tá num ambiente que ele não pode fumar, ele dá um jeito para sair para fumar. Então, assim, eu não sou dominado por ninguém. Ninguém me controla, ninguém me manipula. Olha quem te manipula. O cigarro. E muitas pessoas, né, que... Inclusive minha tia é fumante também. E ela fala que se ela parar de fumar, ela vai engordar. Ela troca comida pelo cigarro, falando, se eu parar de fumar, eu vou sair comendo tudo, eu gosto de tomar meu cafezinho com cigarro. E aí viram, né, viciante, tanto a nicotina quanto a cafeína, cafeína. Porque acaba a ansiedade, né? Ele acaba fumando para controlar a ansiedade. Aí para controlar a ansiedade vai comer. Aí esquece de comer. Por quê? As papilas degustativas com o uso excessivo do tabaco, ela perde a questão do sabor. Então, assim, você não tem paladar e você não tem olfato. Você pode ver que, geralmente, o fumante, qualquer ambiente que ele vai, ele não é aquela pessoa que ele come muito, né? Ele não tem essa funcionalidade. Ele come o básico e tá tudo bem. Quando ele para de fumar, quem vai aumentar? As papilas degustativas vai trazer quem? Olfato e paladar. E, em sua grande maioria, as mulheres, elas não querem deixar de fumar. Por quê? Porque elas entendem que vão engordar. Mas não é. O cigarro não estava controlando a ansiedade? Se eu estou tirando o cigarro, eu estou despertando a válvula de ansiedade em você. O que você vai correr atrás? O doce ou o carboidrato. E aí, automaticamente, você vai engordar. Tá? Então, é muito mais fundo, né? Tratar a ansiedade. Isso. No nosso acompanhamento, ele vem à base a nutricionista, ele vem como base do psicólogo, dependendo dos casos. Vem o médico de família para a gente ver se precisa de medicação, tá? A nutricionista, o psicólogo e, em último caso, a gente atrela ao apoio do psiquiatra, tá? Para que esse paciente ele tenha uma estrutura 100% e que ele entenda que, assim, o único agente que consegue promover a saúde dele é ele mesmo, né? Nós estamos ali dando o caminho, a escolha é dele, né? Mas a escolha é única e exclusiva dele. E a gente fala, né? Muita gente começa, às vezes ele traz isso que é o que você relatou, traz desde cedo, né? Então ele fuma, que nem o Caio falou, desde os 14. E como a gente já comentou também, por fazer parte, quero fazer parte. E a gente tem visto um aumento absurdo, né? Desse uso dos cigarros eletrônicos por conta dos jovens. Só que é o que você falou também, narguilé, né? O cigarro. É uma porta de entrada para experimentar outros tipos, para se viciar. E aí aquilo já não vai mais satisfazer, vai procurar uma droga que é ilícita, de repente, né? Na verdade, é um outro tipo de vício. Se verificar direitinho, Mariana, a grande maioria desses adolescentes, eles já estão correlacionados. É o uso de narguilé ou do pod, mas já tem o álcool ali. Então, nós já estamos falando não só de uma dependência, existe duas, né? Então, para chegar mais próximo de outros tipos de droga, cocaína, maconha, crack, nós estamos bem proximal, tá? Então, existe sim essa questão de trabalhar bem nessa juventude para que a gente consiga fazer com que eles compreendam que o narguilé hoje e o pod, ele é um cigarro que automaticamente lá na frente teremos o mesmo resultado que o tabaco. Quando você fala da prevenção, até o Caio estava falando, né? Como que a gente consegue prevenir, né? Como que a gente orienta? Existe, né? Que o Caio perguntou, tem como a gente
orientar os nossos jovens, né? Porque se estão ali buscando alguma coisa, como que a gente pode prevenir o tabagismo? Se é que tem como a gente prevenir? Olha, na verdade, seria um trabalho em conjunto. Eu costumo dizer que começa essa cultura de educação em conjunto. Então, aí nada mais, nada menos do que a gente começar a trabalhar até mesmo com escolas, né? Com uns grupos, porque o adolescente, como que você consegue mover o adolescente? Através de outros adolescentes, né? Então, você não consegue resgatar um adolescente se você não tiver um outro adolescente como ponte de apoio. Sim. Então, a visão mais clara é trabalhar um grupo de adolescente para que ele seja o multiplicador, tá? Em casa, né? Conversar com os pais não fumar na frente das crianças, não exporem as crianças a esses vícios, né? Que é o que a gente consegue amenizar. Eu percebo que os pais, eles são as principais fontes de indicação ou até de evitar o contato com o cigarro, né? Tanto meu pai quanto minha mãe fumavam. Eles eram, por mais que eles eram separados, quando eu estava na casa do meu pai, ele estava fumando, quando estava na minha casa, minha mãe estava fumando. Meus irmãos, por parte de mãe, todos eles fumam. Eu tive 4 irmãos, todos eles fumam. Até hoje? Até hoje. E eu fui o único que não quis, porque eu não sei o motivo, né? Claro, eu já vi questões em relação ao cigarro que não foram muito agradáveis. Então, talvez isso tenha sido uma válvula de escape para eu não ir para esse caminho. Então, acho que tudo começa também dentro de casa, né? Dentro de casa é o mais importante, que vai te trazer aí vontade, curiosidade de experimentar o cigarro, que é uma coisa que não é tão boa, mas também que você falou, né? Se for em grupo, tanto em casa, nas escolas, o governo trazer, né, campanhas de prevenção, com certeza isso vai trazer resultados. Sim, sim. A gente tem, né, em 31 de maio, né, que é o... que é o Dia de Combate ao Tabaco, né, a Organização Mundial de Saúde, ela tem, sim, alguns eventos que acontecem nessa data, né, esses grupos, né, nós temos disponíveis na nossa base, na nossa rede AMIL, tá? Mas, assim, para aquele paciente que também não tem acesso, ele encontra também na Rede SUS. Legal. Então, assim, é um trabalho que ele está disponível na Rede SUS. Então, tanto nós quanto eles temos acesso. Mas é o que eu falo, basta o paciente querer. Porque Sim. dizer para ele que é fácil, eu digo que não. Mas hoje em dia, o que é fácil na vida? Nada, né, gente? Se você cair hoje, você levanta e continua. Sim. E por que pro tabaco você cai e continua sentado, deitado lá? Ou nem entende que venceu? cai, né? Às vezes não tem a visão de que tá caindo. Mas, assim, acredito que vale a pena, sim, investir. É algo que dá para poder ser modificado e atrelado com a nova mudança. A orientação, quando a gente fala que vem de casa, realmente, minha família inteira fumou, meu avô faleceu de câncer de pulmão por conta disso, já tinha feito cirurgia, e ele fazia quimioterapia e fumava escondido. E não tinha o que fazer, era um vício e optou por continuar a vida assim. E a minha mãe, quando eu era criança, eu lembro direitinho, gente, talvez por isso que eu não tenha entrado, né, nesse mundo. Além daquele cheiro, eu tive bronquite a minha infância inteira, muito provavelmente podia ter sido agravado por esse fumante passivo, mas eu nunca esqueço do dia que minha mãe deixou o cigarro no cinzeiro e foi atender um telefonema, aí eu peguei, eu tinha, sei lá, criancinha, e traguei e engoli a fumaça. Meu Deus. Aquela sensação me fez querer distanciamento total do cigarro. Então, eu acho que é isso, né? Você comentou também, muitos pais, antigamente, isso era muito comum. Acende o cigarro para mim, né? Acende o cigarro. Eu atendi paciente recentemente que ele falou para mim que ele é da época que eles davam o cigarro. Ele aprendeu a fumar quando o carro da Souza Cruz parava e dispensava o cigarro. Nossa. Então, assim, é o que a gente fala, é a mídia, né? Foi uma forma de estratégia, mas que assim, hoje esse paciente, ele paga nessa questão, porque ele tenta reduzir, ele tenta parar, né? A gente vai orientando para ele os caminhos mais adequados, mas assim, ele ainda tem essa leve memória de que assim, mas foi induzido em mim, né? Eu tive que aceitar que eu teria que ser um fumante. Então, agora, para você conseguir fazer com que ele entenda que não há a necessidade dele virar o prisioneiro do cigarro, demora. Tudo é um trabalhinho, né? Bem ali, concentrado, bem acompanhado, né? Respeitar as limitações do paciente. Então, assim, é um processo de redução. Hoje ele reduziu 2, tá? Ó, não tô, a Gilene, não me sinto segura para reduzir mais 2 semana que vem. Não, então vamos dar uma pausa. Por quê? Eu também não posso fazer com que o paciente entenda que ele precisa e ele é obrigado a parar de fumar. Eu preciso que ele entenda que ele precisa trabalhar o cérebro dele para entender os malefícios e os benefícios do cigarro. O malefício eu falo que todos eles sabem. Sim, muita gente sabe. Agora ele precisa entender quais são os benefícios para ele quando ele para de fumar. E quando ele entende e quer essa ajuda,
Como que nós que estamos próximos, sei lá, o Caio, se a mãe dele falar, eu quero parar de fumar, me ajuda. Como que a gente consegue ajudar? Se for pela nossa rede, vai agendar uma entrevista do tabagismo, tá? Essa entrevista tanto pode ser com o enfermeiro da rede ou com o médico de família que vai fazer o seu histórico, tá? Então, aí faz a entrevista com o médico e depois vai ser direcionado para o enfermeiro que faz acompanhamento no programa tabagismo, tá? E aí o enfermeiro, ele vai articular. Gente, dizer para vocês que tem receita pronta, não tem. Cada ser humano é um ser humano, cada pessoa é um ser individual. Mas aí nós vamos olhar o comportamento daquele paciente, ver a vivência dele com cigarro e ir traçando um módulo para que ele consiga largar esse vício. São tá? hábitos, né? Que são hábitos e a pessoa precisa querer, né? Que nem eu falo, querer, a gente ir para academia vira um hábito. A gente precisa. Não é fácil, né? No começo. Muitas vezes não é fácil, mas depois que vira um hábito, você fala, nossa, que coisas, que resultados importantes estão trazendo para minha vida, né? E é isso. Eu falo com a minha mãe, para de fumar, por favor. Ela, não consigo, filho, não consigo, é muito difícil. Falei, tá vendo? Você já tá colocando não na frente, né? Então, se você der a oportunidade, né, de querer parar, né, com certeza você vai querer e vai conseguir isso. Sim. Pode ser a longo prazo, a médio, mas... Mas é o que eu falo, o importante, Caio, é começar. Sim. Porque assim, o hábito, nós temos o hábito de se alimentar fora do horário, nós temos o hábito de dormir fora do horário, e nós não conseguimos ter essa visão. Exato. Então é que eu falo todo dia pro paciente que vem acompanhar comigo sendo tabagista. Chegou na porta, hoje eu recaí, Giliane, não vou mais fumar, hoje eu recaí, eu acho que eu vou parar. Não. Você tem hoje a pior notícia da tua vida. Amanhã tu levanta, abre aquela porta e continua trabalhando. Então, pro tabagismo, você tem que pensar que é só mais um caminho que você tem que seguir. Você é persistente para tantas coisas? Sim. E por que o tabagismo não? E ter essa rede de apoio, mesmo que não consiga ir, né, no SUS ou até nosso programa. Em casa, né, tendo a pessoa, seu familiar, o seu amigo do seu lado, então não te levar para um programa que sabe que você vai querer fumar, né? Que em casa, nós solicitamos que a rede de apoio seja sempre aquele que ele não critica. Por quê? Aquela questão, né? As pessoas acham que ela ajuda o tabagista a parar de fumar se ela ficar toda hora. Para de fumar, para de fumar. Aí vai para de raiva, fumar, né? Para de fumar. Nós estamos criando válvulas para aquele paciente. Sim. Então tem que ser aquela pessoa mais sensata. Por quê? Esse paciente ele vai ter crises. Ele não vai entrar em abstinência, na redução ou na parada abrupta. Então ele vai ter comportamentos diferentes. Se eu pegar aquele que fica falando para de fumar, eu causo um atrito entre a família. Então, eu tenho que pegar aquele que esteja disposto a apoiá-lo. Para trazer aquele para o meu convívio, para que ele consiga trabalhar a mente daquele paciente tabagista e fazer com que ele compreenda. Isso é só hoje que está acontecendo. Amanhã você vai estar normal. Entender. Amanhã já humor, passou. Né? Alteração humor, porque de humor. tem muita alteração de humor quando tu está parando de fumar. Então, todo esse trabalho, ele vem junto na terapia, tá? Legal. Isso seja na nossa rede privada, seja no SUS, mas você ter sempre a rede de apoio é o mais importante. É muito bacana, adorei muito bom, ter vocês aqui, nosso papo vai chegando ao fim aí, eu quero agradecer pela presença de vocês. É um papo que, né, se a gente pudesse, ficava aqui, cada hora aparece, né, algo mais, mas é muito importante, ele parece um papo antigo, né, que parecia que se falava antigamente, quem que fuma, né, por um tempo, hoje fala, são os mais velhos, mas não, infelizmente hoje a gente tem aí uma realidade, né, só trocou, digamos assim, a forma, né, o produto que é utilizado. Trocou a roupa. Mais ou menos isso, mas muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Eu que agradeço, tá, agradeço o convite de vocês, tá, muito obrigada e tenham um bom dia. Obrigado, gente, obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o tabagismo é ainda a principal causa de morte evitável. Ou seja, agora que a gente já conheceu os riscos e sabe como prevenir, é importante que você tenha consciência de querer adotar apenas hábitos saudáveis na sua vida. E se você, que fuma, quer deixar esse vício de lado, procure um especialista, peça ajuda. Entenda que essa escolha só depende de você. Mas poder contar com uma rede de apoio vai te ajudar a alcançar um organismo mais limpo e uma vida muito mais saudável e feliz. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.